Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Alexandre de Moraes, o Xande Cleison, né, o cabeça de ovo, assumiu pessoalmente a execução da pena do Jair Bolsonaro e nós vamos falar sobre o que isso implica aqui no Brasil na consolidação do regime. Para quem não acredita que nós vivemos num estado de exceção e nós temos Alexandre de Moraes como presidente do Brasil, eu vou falar agora porque estamos realmente em um sistema comunista, socialista e autoritário. Mas antes eu peço, por favor, dê um joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, o cabeça de ovo assumiu pessoalmente a execução da pena do Bolsonaro e rompeu a tradição do STF. Olha, como se o STF tivesse muitas tradições, né? Aliás, o STF realmente tem muitas tradições porque é uma instituição muito importante no país. O que acabou com essa instituição, o nome do STF está jogado na lama por conta do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e essa corja corrupta e bandidos que o Pudim de Pinga colocou lá no STF, né? O Lula conseguiu destruir o país. Então o Alexandre de Moraes se consolida como chefe da máfia, bate no peito, como eu falo em todos os vídeos, e fala mesmo que ele manda aqui nessa bagaça e ninguém faz absolutamente nada. Já viramos um regime totalitário, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de manter sob sua supervisão a execução da pena de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe, transformou o procedimento normalmente burocrático em um dos episódios mais controversos do judiciário recente. A gente viu que o Jair Bolsonaro foi condenado em tempo recorde, ele só cumpriu lá os ritos do STF para poder condenar todos do núcleo 1, né? Ele só fez os julgamentos, foram julgamentos de fachada, porque eles ignoraram toda a sustentação oral dos advogados. Os advogados foram feitos de idiotas, literalmente de idiotas, e enquanto os advogados faziam as suas defesas, esse pessoal fazia piadinhas, né? O Código Penal e o Regimento Interno permitem que o relator siga à frente da execução. Não é isso que aconteceu lá no STF. Os ministros tradicionalmente transferem os casos para a Vara de Execuções Penais, a famosa VEP, após o trânsito em julgado. Moraes fez o oposto, ele centralizou tudo no seu gabinete, aquele gabinete em que o Talhaferro trabalhava e recebia denúncias ilegais, denúncias de perfis de direita. Eu estou falando da fraude que aconteceu nas eleições de 2022, onde a voz que deveria alertar que o Lula é um vagabundo, se bem que isso é público e notório, né? Isso foi omitido nas eleições de 2022 pelo Alexandre de Moraes e pela sua corja do seu gabinete do ódio, onde denúncias passavam na frente e o Alexandre de Moraes simplesmente carimbava, mandava para as redes sociais, ameaçando as redes sociais de multas se não tirassem os perfis de direita do ar. Então a gente já sabe toda essa história. Então o Moraes centralizou tudo no seu gabinete, o ministro condena, depois transfere o processo para a VEP do Estado, onde o réu cumpria a pena, e a juíza responsável passa a decidir tudo sobre a prisão, né? Sobre a saúde dele, sobre acompanhamento médico, sobre visita, sobre transferência, sobre pedido de alimentação, que é o que aconteceu. O Bolsonaro não está comendo a comida da Polícia Federal, ele está comendo as refeições trazidas pela família dele, né? No caso do Bolsonaro, isso significaria que a juíza Leila Cury, da VEP do Distrito Federal, passaria a cuidar da execução da pena, inclusive de um eventual pedido de prisão domiciliar, que é um pedido de prisão humanitária, visto que o Bolsonaro sofreu uma tentativa de assassinato e segue com sequelas até hoje. É o que diz aqui, diante dos problemas severos de refluxo, apneia do sono, soluços e alimentação especial que ele deve ter. Mas não vai ser assim. O Moraes decidiu pessoalmente
tomar conta dessa etapa de execução do ex-presidente Bolsonaro. Então, desde 2013, o STF abriu 162 execuções penais, 132 delas, quase o total delas, foram ou estão sendo conduzidas pelo Moraes, que faz tudo, né? Moraes é o cara, o caramba, o caraô, é o raio, a estrela e luar, ele é juiz, ele é promotor, ele é acusado, ele é investigado, ele manda prender, ele manda soltar. Das 111 execuções ainda em curso, 109, isso significa que 98% dessas execuções estão sob a condenação, sobre a coordenação direta do Moraes. Nenhum outro ministro da corte, desde a criação dessa classe processual durante o mensalão, concentrou números sequer próximos disso. Então, é a consolidação mesmo da tirania, do regime aqui no país, onde eu sempre falei que Alexandre de Moraes é o presidente. Só para comparar, o Barroso conduziu 17 execuções, todas concluídas. O Flávio Dino mantém apenas os processos remanescentes do mensalão. E o Marco Aurélio, aposentado, lembra que sempre encaminhou as execuções à VEP, né? Então, o Bolsonaro não está sendo julgado apenas pelo Moraes, está sendo custodiado pelo Moraes. Todo o sistema prisional, todo o sistema que envolveu a prisão do Bolsonaro veio da cabeça de ovo lustrosa do Alexandre de Moraes. A crítica mais contundente veio do ministro Marco Aurélio Mello, conhecido pela defesa do devido processo legal, que é o que deveria acontecer aqui no Brasil. Hoje não temos mais o devido processo legal. A execução cumpre a vara de execuções, sempre deixamos com ela. Então não é uma prerrogativa do STF, é uma prerrogativa da VEP, da Vara de Execuções Penais. Hoje estão concentrados nessa série de atribuições e, ao meu ver, isso contraria a organicidade do direito. Se eu fosse relator, mandaria para a Vara de Execuções Penais. Não é papel do Supremo fazer execução penal. Hoje, o Supremo englobou, o Supremo fechou o Congresso Nacional, o Supremo está nas mãos, na verdade, o Senado, né, está nas mãos do Supremo, onde o Davi Alcolumbre é uma cadelinha do STF, sentado em 30 processos de impeachment do Alexandre de Moraes. Então é um absurdo, realmente, o que nós estamos vendo acontecer aqui no nosso país, onde Alexandre de Moraes é o presidente do país, o Congresso Nacional não faz nada, o Congresso Nacional já deveria ter sido fechado, não importa se esses vagabundos desses deputados perdessem o cargo ou não, eles estão lá para proteger o Brasil e resolver os problemas em que nós, cidadãos, votamos para esses vagabundos resolverem os nossos problemas, e eles não estão fazendo isso, pelo contrário, eles estão dando de ombros para essa falta de freios e contrapesos que nós temos hoje entre as instituições. O Congresso e o Senado deveriam fechar o país contra o Alexandre de Moraes, que eu sempre repito, é um condenado internacional por violar direitos humanos no site da UFAC, e ainda está aqui julgando. Com que moral que ele está julgando e prendendo as pessoas, né? Aqui no país tudo virou crime, e quando tudo é crime, nada mais é crime. Ao manter o processo sobre sua alçada, Moraes passa a ser o responsável final e único por autorizar ou negar transferências do Bolsonaro para presídio ou permanência na PF, visitas da família como as feitas por Michele e o Jair Renan, a entrada de alimentos especiais, como eu já comentei aqui, que o presidente pediu. Ele está temendo ser envenenado, ser morto, afinal de contas ele levou uma facada, né? Então envenenar o Bolsonaro não é uma tarefa assim tão difícil. Então ele vai precisar de atendimento médico emergencial, como acionado por causa das suas crises de soluço e refluxo, e algum eventual pedido de prisão domiciliar humanitária, que eu acredito que aconteça, porque aconteceu com o Collor, né? Nada disso passará pela vara de execuções e tudo vai ficar centralizado na mão
do Moraes. Isso é um absurdo. Nós estamos vendo passíveis de maneira calma e tranquila esse sujeito se apoderar de todas as áreas do governo, né? De todas as áreas do judiciário brasileiro. Ele já destruiu a Constituição, passou por cima do Código de Processo Penal, que não existe mais, e eu sempre falo que ele não precisava nem mais sofrer impeachment, era só prender o Alexandre de Moraes, porque ele é um violador da lei, e quem viola a lei é um criminoso. Ele não tem mais ilibada conduta e nem notório saber jurídico, porque ele ignorou todas as leis que existem aqui no país. É lamentável o que nós vemos aqui, e a única saída para o Brasil realmente acaba sendo o aeroporto. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.